Olá portistas, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma análise à moda do Porto. Vamos fazer a análise do Futebol Clube do Porto, Portimonense, goleada histórica, 7-0, impressionante, já nesta reta final do campeonato. 3 golos de Taremi, 2 de Evanilson, 1 de Grujic e outro de Pepe, também a fazer o gosto. No caso não foi o gosto ao pé, foi o gosto à cabeça, mas também fez um gol. Dragão 27, o que é que há a dizer, não é? Se não elogios, não é? Isto hoje acho que vamos prender-nos aqui um bocadinho aos elogios, porque é difícil sair disso. Olá a todo o nosso auditório. Foi um jogo fabuloso do Futebol do Porto. Um jogo impositivo, um jogo de domínio completo, um jogo de grande intensidade, um jogo brilhante. Um Foi, 11 foi um, também muito ofensivo, não é? Tu, de facto, um até 11 também mandaste muito mensagem ofensivo. sobre isso e é verdade. O PP a É, defesa como de direito, a não é? defesa direito. E que grande defesa, que grande lateral direito. Mas foi um Porto de gala, um Futebol Clube Porto onde de facto veio ao de cima tudo o que há de melhor do jogo do Futebol Clube Porto desta época, uma excelente circulação de bola, um grande dinamismo com uma permuta permanente de posições, o tal jogo que eu agora já apelido de carrossel, porque de facto os jogadores do Futebol Clube Porto nunca se sabe de onde estão, há uma imprevisibilidade completa. Há um jogo Impressionante. associativo brilhante, quer pelo interior, quer nas alas. E eu vi muitas vezes o Porto fazer, particularmente neste jogo, quer na ala direita, quer na ala esquerda, digamos, povoava essas alas com aqueles craques todos, com o PP, com o Fábio, com o Taremi, com o Vitinha, com o Otávio, e aquilo era de facto jogar ali ao meinho, não é? E depois sair dali com soluções fantásticas, porque tudo era imprevisível. Os jogadores, o Taremi está na ala, o Taremi vem atrás, o Taremi está no interior, o Evanilson dá-se ao jogo de uma forma fantástica. O Otávio para imprimir e marcar um ritmo fortíssimo e de grande intensidade. Estava o jogador todo terreno mais do que nunca, foi brilhante, foi fabuloso o Otávio, e depois sucederam-se os golos, não é? Portanto, Com e depois naturalidade até, não é? com naturalidade, portanto, um Futebol do Porto de grande classe, acho que é sobretudo isto, excelente circulação, grande dinamismo, e depois uma pressão altíssima. O momento defensivo do Porto é um momento que diz bem da filosofia de ataque da equipa, porque a equipa só defende bem quando realmente está impositiva e quer ser avassaladora e quer fazer um jogo de domínio, um jogo ofensivo. E defende muito bem quando faz esse grande jogo ofensivo, porque defende logo à frente com grande eficácia. Portanto, mas sobretudo, até desta vez neste jogo, eu vi de alguma maneira, essa inovação riquíssima, acho eu. É claro que o Portimonense também estava desfalcado, havia algumas questões, mas de facto o ritmo e a dinâmica que o Futebol do Porto impôs no jogo foi fantástico. Mas sobretudo aquilo que eu ia referir, já referi e vou repetir, que é a forma como o Futebol do Porto concentrava 4, 5, 6 jogadores em cada uma das alas, que iam alternando, e às vezes até de repente basculava o jogo, e nessa basculação até estava muito bem, por exemplo, o Gruitch. O Gruitch fez também um grande jogo também. Esteve veio ao de cima aquela grande qualidade que ele tem de repente conseguir penetrar linhas e também fazer as variações de flanco. E também defensivamente, ele de repente começou a ocupar ali uma área, toda aquela área de interior, toda aquela área do miolo do meio campo, também com uma vontade fantástica. Pronto, o jogo também começou a correr bem, Claro, todos mas ganharam confiança, não é? todos ganharam, todos ganharam. Eu destaco só aqui mais isto, e da minha parte é mesmo isto. O quarto gol do Futebol Clube Porto foi uma recuperação que eu creio que começou no Mbemba, eventualmente cá atrás. Depois a bola passou pelo Diogo, pelo Pepe, pelo Gruitch, que meteu na esquerda ao Fábio. O Taremi deu largura e a bola foi ter ao lado esquerdo. E ele deu, o Vitinha veio ali ganhar uma posição, ou melhor, dar uma linha de passe ao Taremi. O Vitinha pegou na bola, meteu para o interior para o Otávio. O Otávio
soube desviar-se do adversário, meter no PP, que com um gesto brilhante, com uma suplesse, uma classe, assiste para o Evanilson marcar. Foi um gol de bandeira mesmo. Foi um gol, um hino ao futebol. Hoje tivemos este Porto. Sem dúvida. Eu acho que de facto eu gostei muito do 11, gostei mesmo. Eu até te respondi, pá, é para ir para cima. Hoje é um jogo que o Porto tinha de ser imperial, tinha de dar uma resposta cabal e muito capaz de dizer, pá, nem há mínima hipótese, nós não vamos vacilar um milímetro, um segundo até ao fim do campeonato, pá, nem sonhem com isso. Era preciso dar essa resposta. Porque também pela primeira vez em 3 ou 4 jornadas jogámos antes do Sporting, aleluia, finalmente, parece que podemos ser nós a fazer a pressão e não a sofrer a pressão de ter o adversário a jogar primeiro. Olha, pelos vistos também é possível, até comecei a achar que havia aí uma regra qualquer no calendário que não o permitisse. Mas pronto, portanto, desta vez fomos nós a fazer a pressão. Mas mais do que isso e mais do que pensar no adversário, pensámos em nós e muito bem. Está um Porto muito ligado à ficha, muito ligado à corrente. Repara, o Portimonense juntou imenso as suas linhas, a linha média e a linha defensiva. Eu só via um homem praticamente sozinho, acho que até era o ponta de lança, o Fabrício, salvo erro. De resto, eram 10 homens na grande área a defender, quer dizer, blocos altamente compactos, mas isso nem por aí foi um problema para o Porto. As soluções eram tantas e tão ricas. É isso. E esta questão do Taremi, é engraçado que hoje, por exemplo, até se calhar fazia mais sentido, pá, respeitando um bocadinho as posições dos atletas, vias o Fábio Vieira a ser o homem que encosta a ala e o Taremi é que faz a dupla com o Evanilson. Mas não foi isso que eu vi. Quem fazia a dupla com o Evanilson era o Fábio Vieira hoje e o Taremi é que partia da ala. Mas esta posição do Taremi. O Taremi está a fazer a posição, para mim, eu até estava a pensar sobre isso, a posição do 11. De antes havia o 11, agora também é uma posição que se perdeu um bocado. Que é o segundo avançado, que parte muito da linha, é um falso muito avançado, mas é um avançado que depois faz hat-trick. Quem é que jogava assim? Sei, era o Derlei. Olha, o Derlei, o Lisandro Lopes no início de carreira também. Quer dizer, não deixam de ser avançados, mas se calhar o Taremi de facto não é aquele 9 de presença fixa como é um Evanilson, que é aquele matador, não há hipótese. Ocupa o espaço de uma maneira que é um ponta de lança puro, o Taremi não é. E de facto o Sérgio descobriu a pólvora aqui com o Taremi, de facto se calhar é a posição dele e não é por isso que ele deixa de fazer gols, quer dizer, faz um hat-trick, podia ter feito mais um ou dois. E de facto assim até é mais fácil. Até é mais fácil. E de facto este não dar referências e esse carrossel que tu realças e muito bem, pá, porque quer dizer, é impossível parar esta dinâmica mesmo, quer dizer, o Fábio Vieira vem buscar jogo à beira do Grujic, às vezes está na ala a centrar, às vezes está atrás do Evanilson, às vezes é o ponta de lança, e os outros todos idem aspas, o Otávio está em todo lado. Quer dizer, como é que tu paras isto? O Vitinho vem cortar bolas atrás, está nas aulas, está no interior, está a penetrar entre linhas, está em todo lado. Uma coisa e a atitude de Dragão 8 que foi até ao fim. Hoje foi um jogo, foi um regalo para o Sérgio, porque o Sérgio é isto que quer de uma equipa, completamente. Não é? Ele também disse no final que a atitude que se exige neste clube tem que ser esta. Claro. Porque mesmo até ao fim, o Futebol Clube do Porto fazia uma pressão impressionante. O Chico, no final, eu até pus aqui um apontamento aos 87 minutos, foi disputar uma bola como ainda se estivesse quase 0-0 e o Porto precisasse de ficar com a bola rapidamente. Mas repara, isso é a riqueza da gestão do plantel também. É por isso que o ano passado também batia muito nessa tecla, porque repara, o que é que fez também o Porto? O Porto na primeira parte estava 4-0, o jogo estava fechado, não é? O Portimonense estava destruído. E como é que o Porto volta e ainda faz mais 3 golos e ainda poderia ter feito mais? Porque também meteu, por exemplo, o Chico e o Vendel, que jogadores com vontade, com confiança, não tinham nada a perder, pá, era ir para cima, era mostrar todo o seu potencial e todo o seu valor, e isso ajudou a equipa a manter-se, não é? Mas nem por isso, de facto, os outros também caíram, mas ajuda aí. E depois entra o Tony também com vontade, entra o Eustáquio, quer dizer, todos querem mostrar, estão com confiança. E deu para tudo, hoje deu para tudo, deu para poupar e tudo. Na ponta final do jogo, ao Dragão 8, tínhamos ali uma ala direita com o Chico, o PP
e o Fábio Vieira, mas carregá-lo Sim, era vê-los trocar a bola, mudar as posições, a irem buscar a bola mais à frente, já adivinhar para onde é que ia a bola ser passada, uma sem coisa, dúvida, sem dúvida. O Tony, tu muita só. classe. Sim, 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 sem dúvida. O Porto de facto acaba a jogar com. Quer dizer, o Fábio jogava em todo o lado, não é? O Tony fez dupla ali com o Ivan Nilsson um bocadinho, mas de facto. E do outro lado tinhas o Wendel, não é? Mas deu para tudo, não é? Quer dizer, deu para descansar, deu para gerir as expectativas também dos menos utilizados, deu O Sérgio também para. referiu isso no final, o Deu para Sérgio tudo, Conceição. deu para tudo e foi bom porque o Porto volta esta semana, acaba por ter outro jogo na quinta-feira, já, frente ao Sporting para a taça. E foi bom, por exemplo, ao intervalo eu pensei logo naquilo, pá, Otávio é já, Otávio é já. Sim, sim, E não sim. digo o Mbemba porque o Mbemba sabe sugerir muito bem, porque o Mbemba é efetivamente o jogador com mais minutos no Porto deste ano. Mas eu percebo, até se acaba por sair o Pepe muito bem, porque o Mbemba também sabe sugerir e está muito bem. E Sim, os sim, defesas muito centrais bem. têm também. Ele é um jogador também já muito maduro e já com um autoconhecimento muito grande e sabe sugerir, portanto não vai ser um Indiscutível. problema. E não é uma Indiscutível. posição que, pá, mesmo com esse autoconhecimento, há posições mais sensíveis, como a do Sim, Otávio, sim, 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 portanto sim, fez sim, sim, muito sim, bem em sim. retirar ali o Otávio. E Olha, até, e até por diz. questões de lesões, e É possíveis isso, lesões, é um isso, Vitinho e é tudo isso, é também, isso. O sair, Vitinha tudo também isso, entrou o tudo isso. Eustáquio e muito bem. E muito E bem também o Eustáquio a fazer passos de 30 metros com uma também, precisão também. impressionante. Também viu-se pouco ainda deste Eustáquio, né? Hoje não entra Galeno também, um Não. dado aqui interessante. Eu acho que o Chico merecia mais também Mas neste o momento, Chico é um jogador, e eu porque o acho que tem Chico que entrar mais vezes, é porque ele, incrível. mesmo quando os jogos estão difíceis Completamente, de desbloquear, é um completamente, jogador que vai para cima da área e aquilo é quase completamente, impossível pará-lo, não é? Porque ele é completamente. de uma irrequietude impressionante, não é? Impressionante, é impressionante. Olha, eu nas pontuações não me vou alongar porque eu hoje vou dar 10 a toda a gente. Certamente vocês podem não concordar comigo, mas é isso que eu vou fazer e vou explicar porquê. Porque de facto nem todos estiveram ao mesmo nível, a verdade é essa. Uns estiveram bem melhores e foram bem mais influentes no jogo do que outros. Mas eu vou dar 10 a todos porque hoje o que funcionou sobretudo foi o coletivo, foi a força coletiva, foi a dinâmica coletiva, foi o todos estarem ali para todos, mas acho que também é aquele tipo de jogos em que foi perfeito, quer dizer, ganhaste 7-0 num jogo de Primeira Liga, toda a equipa funcionou globalmente bem, se um falhava estava lá o outro, um estava menos criativo, o outro estava mais, tudo se compensou, tudo funcionou numa harmonia perfeita, portanto eu aqui dou o 10 à equipa e não Uma quero... solidariedade Impressionante, impressionante, impressionante. impressionante. E E eu não... creio que seria isso, não se ouve as palavras do Sérgio na roda, mas creio que seria isso que ele estaria a dizer aos jogadores. Acredito, E certamente acredito, muito agradado, e com acredito. razões para isso. Acredito, porque foi essa força coletiva que hoje se viu. Claro que Realçar muito destaco, se bem. calhar, se tiver que destacar aqui mais jogadores, um Mbemba e um Pepe. O Pepe, muito bem, porque pronto, o Pepe é o Pepe e faz o gol também. E foi Taremi com a trica, Ivan Nilsson mais dois golos. Criatividade, de facto, Otávio em todo lado, PP muito bem, Fábio Vieira e Vitinha, pá, são os patrões da equipa, já não há hipótese, quer dizer, mas todos estiveram bem, pronto, pá, o Zaido aqui e ali menos, mal, menos bem, pronto, O, a decidir mal, o mas quer homem, dizer, o não homem, quero ir por aí hoje, quero mesmo sim, destacar o sim, sim, bom que sim, sim, foi, sim. porque Sem dúvida, foi um jogo sem dúvida, sem perfeito, dúvida, sem pá, dúvida, por sem dúvida. isso Sem dúvida. O homem que foi considerado o homem do jogo foi, pelo canal de televisão que estava a transmitir foi o sim, Fábio Vieira. De facto, o e Fábio Vieira Fábio é hoje impressionante, teve uma capacidade de adaptação e impressionante ele. também estava com uma intensidade mesmo nos processos defensivos, nos momentos defensivos, é Não, excepcional. Ele esteve em todas as posições também. teve, é verdade, é verdade. Não, ele é um Ali a craque, abrir é o um livro, craque, não é? é um Ali a abrir craque. o livro. E o Chico é outro jogador que também, quando ele explodir, minha gente, esperem ali mesmo um super craque, porque ele é muito bom.
está à procura do seu espaço, mas tal como o Vitinha e o Fábio tiveram o seu tempo e o seu processo de adaptação, eu acredito que o Chico também vai lá chegar. Mas E neste é mesmo, momento, ainda é mais novinho, não é? ainda é mais novinho, é de uma geração abaixo, e neste momento, pá, não é tão bom vermos um Vitinha e um Fábio os patrões da equipa, pá, porque têm que ser estes jogadores os patrões da equipa, têm que ser estes jogadores que definem os ritmos de jogo, que pautam quando se deve atacar, quando se deve defender, quando é que se deve ter mais bola, quando é que se deve acelerar. Pois são jogadores altamente inteligentes, são portentos técnicos, são talentos de uma geração, são os maiores talentos da geração deles. E quer dizer, e é tão mais fácil, não vale, até podem pôr 50 autocarros porque eles vão saber quebrá-los. E toda a equipa hoje funcionou globalmente muito bem. Sim, O que não quer dizer que com isto, e eu conheço o Sérgio, conheço como vocês, não é? Não conheço mais, com pena minha, mas eu sei que o Sérgio vai pôr um travão nisto. Eu espero é que a equipa agora também não se iluda. E pá, O Dragão 7-0, 8. isto está feito. O Não, isto Dragão foi um 8. jogo isolado, foi perfeito. Mas ainda faltam 4 pela frente, 4 importantes jogos, Eu e creio mais que o da taça. tu não terás ouvido as declarações do Sérgio, porque Não, foste ver o jogo ao Dragão, eu não não, fui, eu vi pela televisão, não ouvi, mas não. tu adivinhaste, porque o Sérgio disse que de facto, Pois, disse sobretudo duas coisas na Flash, foi que é esta atitude que se pede a quem está neste clube, ponto número um, ponto número dois, nada de euforias, pá. Isto foram como três é óbvio, pontos. como é óbvio, Vamos já ter um jogo na quinta-feira que é como é óbvio. decisivo, nós queremos estar na final. É isso. Portanto, já um travão E imediato. imediato, imediato. Mas um ser treinador também é muito isto, é pôr, é baixar a crista, digamos, nestes momentos, porque os jogadores agora podem sentir, epá, isto está quase, está feito, epá, nós agora somos invencíveis, damos Sim, 7-0, sim, 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 58 sim. jogos sem perder, quer dizer, ninguém nos Completamente. para, Distribuição de não. camisolas por todos É os tudo muito adeptos. bonito. O que é natural e É foi bom. viver um momento, a equipa Claro. merece viver um momento. Pá, foi um momento fantástico para também quem esteve no estádio cheio. Pá, espetáculo. Depois destes tempos de pandemia, ver um estádio cheio, pá, a malta toda à vontade. Um espetáculo, pá, de gala mesmo, Porto de Gala, como tu disseste muito bem. Pá, os jogadores merecem desfrutar este momento muito bem, mas a partir da manhã, muita calma, porque ainda há tudo a jogar e tudo a ganhar nesta época, porque não está nada a ganhar. Efetivamente. Agora, Nada bem. hoje, nota 10 à equipa, nota 10 ao treinador, da minha parte, opá, eu sei que depois vocês votem e façam as vossas votações como acharem, eu dou mesmo um 10 genuíno a toda a gente, porque adorei a dinâmica coletiva, pá, por isso não Completamente. quis individualizar nem diferenciar hoje os jogadores, nem o treinador, porque foi uma exibição, pá, perfeita. Pronto, perfeita. Quer dizer, não há outra forma de o dizer. E que Foi veio muito também boa mesmo. num momento importante. Isso também Veio, diz bem veio, do nível de veio. confiança e da riqueza dinâmica da equipa e dos automatismos que já se conseguiram, não é? Porque é num momento decisivo do campeonato, não é? Pois é, pois é. Faltam 4 jornadas agora, Faltam não é? quatro jornadas e o Porto, até na véspera de um derby de Lisboa, não é? O Porto também podia dizer assim, pai, vamos jogar e tal, mas temos que ganhar este jogo e tal. Não, mas o Porto, pá, vamos dar o nosso melhor Não, como sabemos exatamente. fazer, mas com plena confiança e pensar no nosso jogo e depois. Sim, sim. Eu não espero grandes escorrelos do Sporting, sou muito sincero, mas é bom, como eu disse, podermos ser nós a pôr a pressão, parecendo que eles amanhã já entram a 9, quer dizer, isto pesa, não é? Como nós quando entramos a 3 é diferente de quando entramos a Claro, 6, quer dizer, estas coisas claro. mexem, mas não espero muito que o Sporting vai escorregar, e se não escorregar faltam 7 pontos para o Porto ser campeão nacional, é preciso conquistar esses 7 pontos em 12 possíveis. Sabemos que temos ainda duas deslocações difíceis, não é? A Braga e a Luz, e temos 2 jogos em casa que também podem até às vezes ser ainda mais complicados, que é com o Vizela e com o Estoril.
Mas acho que o Porto, eu estou muito confiante no sentido em que de facto o Porto é coerente, o resultado que apresenta coincide com o rendimento e com a qualidade do jogo, portanto se a equipa mantiver estes níveis de motivação, não facilitar, se continuar a apresentar a qualidade de futebol que está a apresentar, É acho que isso vamos mesmo. ser É sem isso mesmo. sombra de dúvida campeões nacionais, mas é Atitude preciso e ainda lá qualidade do chegar, não futebol é? praticado é de longe das melhores de sempre do Sérgio no Sempre, Porto. sempre. E pode, como eu já disse, bater o recorde de pontos no campeonato nacional. Portanto, isso também diz muito, não é? Diz muito, se Sim. calhar, do que está. Vamos lá ver. Pronto, lá está. Faltam esses 7 pontos. Mas está tudo dito. Eu acho que desta partida, não sei se tens algum comentário final. Não, é Dragon isso 7, mesmo. é Não, isso, não não é? embandeirar em arco Não, não, não. e Foi um continuar momento ótimo. com esta identidade. Foi um jogo perfeito, ótimo e são mais 3 pontos na caminhada, nada mais do que isso. Mas nós temos um treinador que não vai nessas cantigas e Não, temos não. adeptos inteligentes também, graças a Deus, portanto toda a gente sabe ainda Ninguém vai encomendar faixas, Não, não. não, não, nem de perto nem de longe, não se pode fazer isso. Está tudo dito deste jogo. Do próximo jogo, frente ao Sporting, é possível que não saia análise da nossa parte a esse jogo, porque eu não sei se vou sequer poder ver o jogo, infelizmente, eu espero que sim. De qualquer das formas, eu anuncio, se não fizermos análise, se eu não disser nada nas redes sociais, é porque à partida, se a gente não disser, é porque à partida vai haver análise, mas eventualmente podemos não fazer análise a esse jogo. Mas pronto, estejam atentos às redes sociais, sigam-nos por lá também por causa deste tipo de informações que a gente partilha por lá. De resto, voltem, tem o link na descrição, partilhem, façam like, subscrevam. E é isso. Estamos em grande e dá gosto ver este Porto. Pá, é um espetáculo. Obrigado a todos, boa Páscoa e até para a semana ou até quinta-feira. Até ao próximo jogo. Até lá. Até lá, boa Páscoa.